Oi, tudo bem com você? Você tá gostando do canal? Tem acompanhado os vídeos? Viu o último vídeo que eu postei? Eu tô tentando colocar um por semana aqui, por enquanto tá dando certo, às vezes no limite ali, mas tá saindo. E tô tentando manter essa constância porque realmente é um projeto novo e desafiador, mas que eu tô amando participar, tô amando produzir. E é muito importante você deixar o seu feedback, o que você tá achando, coisas que podem melhorar, que vão te ajudar a assistir ou acompanhar com mais facilidade. Deixe seu comentário, que realmente é muito precioso. A gente tá aqui na Igreja da Cidade, em São José dos Campos, participando de uma conferência. Eu quero fazer um vídeo depois, ela ainda não acabou, então eu quero contar depois dessa experiência, como tá sendo aqui, todas as coisas que a gente tem aprendido aqui. E é um lugar muito incrível, então aproveitei, esse cenário também para já gravar um vídeo aqui. E hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre algumas coisas que acontecem na nossa vida. Não sei se assim como eu, você também já tenha passado por momentos em que analisou algumas coisas, processos ou planos, projetos que não deram muito certo, começou a avaliar e percebeu que tinha algum erro ou alguns erros que você cometeu no meio disso. Talvez tenha ficado assim um sentimento de tristeza profunda, de derrota, de fracasso. Porque eu já vivi momentos assim, onde eu pensei que as coisas não estavam se caminhando da maneira como eu esperava. E aí eu passei a analisar, vi que eu tinha errado muito, que eu tinha contribuído muito para o resultado não ser da forma que eu desejava. E aí eu acabei ficando muito triste, muito desanimada e me sentindo muito culpada. Por exemplo, quando eu estava me encaminhando para os últimos semestres da faculdade e eu estava trabalhando e fazendo faculdade, as minhas prioridades estavam todas uma bagunça. Então eu não estava conseguindo entregar 100% no trabalho e também não conseguia entregar 100% na faculdade. E aí acabou que não ia me formar no tempo que eu gostaria, Eu ia me formar depois. E é muito bom você ver tudo se encaminhando, as pessoas já planejando ali a formatura. Eu não estava preocupada tanto com a formatura em si, porque eu já tinha decidido que eu não ia fazer a festa, Mas eu queria já, tá naquele ritmo, terminando a faculdade ali naquele tempo certinho, que era planejado. E eu comecei a ficar muito triste, muito frustrada, comecei a focar demais em pensar nas coisas que eu tinha feito de errado, que eu não ia conseguir mudar ali, de uma hora para outra, eu reverter tudo aquilo e terminar no prazo. E eu comecei a ficar muito decepcionada comigo mesma, começou a afetar muito a minha autoestima em várias áreas até, e eu comecei a pensar o quanto eu tinha contribuído para aquilo e que eu era um fracasso, e eu ia ser um fracasso ou coisas assim. Eu já sabia que eu era filha de Deus, que eu era amada por Deus, mas eu tava com esses pensamentos me impedindo de olhar para Ele como meu pai mesmo e pedir a ajuda dele e pensar sobre os planos que Ele tinha para mim, que Ele me ajudasse até que esses planos fossem melhores, do que os meus e de alguma forma contribuísse tudo aquilo que eu estava vivendo no momento. E eu me lembrei que a palavra dele diz que a tristeza ou arrependimento, segundo Deus, ele produz vida, produz salvação, produz alegria. Mas a tristeza ou arrependimento, segundo os padrões que a gente vê ao nosso redor aqui no mundo, eles trazem a morte. Eu pensei quão profundo isso realmente é, porque tinha alguns momentos que eu sentia que a melhor coisa que podia acontecer era eu morrer, porque daí já estava tudo acabado mesmo, não tinha mais por que eu ficar me preocupando com o futuro, com as decisões que eu ia tomar, ou com as decisões que eu já tinha tomado e que não tinham me levado para o lugar que eu queria. Mas não é esse o plano que Deus tem para nós. Ele nos chama de filho, Ele nos criou para governar, para vencer, para ter essa vitória em Cristo Jesus dentro de nós e carregar isso com muita alegria, com muita leveza. E mesmo quando a gente reconhece como falho, como errado, como pecador, Ele não olha para nós e pensa assim, não, esse daqui já errou demais, então deixa eu riscar aqui todos os planos que eu tinha e bons para a vida dele. Ou então, olha, você já errou tanto que agora você não vai conseguir mais melhorar, infelizmente, você vai ser isso daqui para pior o resto da sua vida. Não é assim que as coisas funcionam. Em Miqueias também, a palavra de Deus diz que Ele nos perdoa e Ele se esquece, Ele prefere se esquecer de todas as nossas transgressões e demonstrar para nós o seu amor.
E aí eu comecei a me reerguer, orando muito, pedindo muita ajuda de Deus para tirar aqueles sentimentos ruins de mim, para que Ele me ajudasse a melhorar através do Espírito Santo mesmo, todas as coisas que eu tinha para melhorar, que eu não ficasse mais focando e pensar nas coisas erradas que eu tinha feito ou nas decisões erradas que eu tinha tomado, mas olhar para frente, olhar para aquilo que eu ainda podia fazer de bom, como eu ainda poderia ser melhor, o que eu precisava fazer para eu me tornar uma pessoa melhor e chegar onde eu queria chegar. Então eu tirei aquele fardo, aquele peso assim das minhas costas através dessa reflexão profunda mesmo, dessas orações com Jesus, e eu comecei a fazer as coisas da melhor maneira que eu podia fazer, sem aquela cobrança do tempo, das perspectivas ao meu redor. Então eu passei a olhar realmente para o meu processo, focar no meu processo, porque eu sabia que no final eu ia de alguma forma ter um resultado muito melhor do que se eu ficasse parando para pensar no meu fracasso, nos meus erros e todas aquelas situações chatas que tinham acontecido. Então o que a gente tira de tudo isso? Quando eu não foco naquilo que está acontecendo no momento, olhando só lá para o resultado final e eu não aproveito o processo, eu acabo perdendo muita coisa. Acabo deixando de aprender muita coisa, acabo deixando de olhar para aquilo que realmente importa, e aí eu acabo pensando mais nas coisas que eu não vivi ou que eu não vou viver do que as coisas que eu ainda posso viver, das coisas que eu ainda posso desfrutar. Então, se você está passando por um processo parecido, lembra que, antes de tudo, que você é um filho, você é amado e que o melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. E quando você consegue ouvir a voz dele, quando você se comunica com ele e não só Deus sabe das coisas que eu estou precisando e mesmo assim as coisas não estão dando certo, o que está acontecendo? Fale com Ele, ore a Ele e Ele vai te ajudar. Lembre-se que todas as falhas ou erros que você cometeu não são impedimento para que você ainda viva coisas maravilhosas. Você só precisa pedir ajuda do Espírito Santo para ter o seu caráter moldado, a sua mente renovada em Cristo Jesus. Porque quando nós vivemos a identidade que nós temos em Cristo, todas as outras coisas fluem muito mais naturalmente. Porque a gente não fica mais preocupado com aquilo que as outras pessoas estão cobrando, aquilo que nós mesmos colocamos como jugo sobre nós, de quem devemos ser por comparações com outras pessoas. Mas quando nós observamos dentro de nós a essência que nós carregamos, a semelhança de Deus que é em nós, o caráter de Cristo que nós podemos possuir, então todas as coisas vão realmente acontecer com naturalidade e você vai aproveitar muito melhor de todas essas experiências. Deus tem planos maravilhosos para você e não há nada que você possa fazer para que Ele simplesmente desista de entregar esses planos para sua vida e que Ele mesmo impeça você de viver essas coisas. Pelo contrário, você pode decidir hoje viver esses planos incríveis, essas coisas maravilhosas em Jesus, e Ele vai te ajudar. Você vai perceber que você vai ser muito mais feliz, inclusive, quando você estiver conseguindo viver essa identidade em Cristo Jesus, assim como foi comigo. Quando passei realmente a assumir essa identidade com leveza e não mais como uma cobrança, as coisas realmente passaram a fazer mais sentido para mim e eu passei a ser uma pessoa mais feliz, com pensamentos melhores e às vezes vinham alguns pensamentos assim ainda ruins, mas eu conseguia transformar eles naquilo que realmente precisava transformar. Não deixar que eles estivessem me contaminando, mas parando para refletir e me levando a pensar coisas melhores. E isso é o que eu queria compartilhar com vocês hoje. Então, se você gostou, não deixe de curtir, de compartilhar e comente se você tem gostado, como isso tem ajudado a sua vida e se você realmente tem entendido que isso tem te ajudado de alguma forma, compartilhe com outras pessoas. Se esse é o primeiro vídeo do canal que você está assistindo, é só o começo, mas tem alguns outros vídeos também para você assistir. E não deixa de se inscrever e ativar as notificações. Tchau, tchau!